Olá, Minas Gerais, muito boa tarde. O Brasil Gente Minas está no ar. É a melhor parte do seu dia e é a hora de saber tudo o que acontece no estado de Minas Gerais. Eu quero mandar um abraço especial para minha Muriaé, para Ipatinga, Teófilo Otoni, São Joaquim de Bica, Sabará, alô Belo Horizonte. Vem comigo e saiba agora os destaques do programa, que começa cheio de novidades, cheio de informações importantes para você. Para mim, Lincoln, nasceu mais um zoológico de Belo Horizonte, tem os únicos 2 filhotes de gorila que nasceram, minha gente, em cativeiro, em toda a América do Sul. Nasceu hoje o filho da Imbi, isso mesmo. Os detalhes e toda a expectativa, as informações envolvendo o nascimento de mais esse componente aí da família gorila do zoológico de Belo Horizonte, eu conto para você. E a expectativa dos visitantes aí, a fila enorme. Eu também já mostro já. Todo mundo querendo conhecer o mais novo macaquinho. É aqui que eu tô ali, o mais novo macaquinho do zoológico de Belo Horizonte. Para mim, minha gente, vamos falar da tragédia de Itabirito de novo? Mais, e quantas vezes mais nós tivemos que falar? Vamos. Seguem as buscas pelo 3º corpo da vítima do rompimento da barragem da mineradora Herculano. Pouco mais de 24 horas após a tragédia, aparecem supostas irregularidades da empresa. A cobertura completa em instantes. Eu te conto tudo aqui no Brasil Gente Minas. Cantei a pedra ontem, diretor. Cantei a pedra ontem. Nós não somos mãe de nada, não. Só tem 18 anos de estrada trabalhando com isso aí. E sim, minha gente, hoje tem mais uma vez o nosso Momento Junto. Ontem, obviamente, eu não poderia passar. Estávamos na cobertura completa sobre esse desabamento, mas hoje é o momento que nós vamos nos ver juntos, é o nosso momento selfie aqui no Brasil Gente Minas, e você já pode ir fazendo a sua foto aí também, tá certo? O importante é que a gente possa ficar juntos nessa tarde, mais uma tarde, que é super importante para mim, tenho certeza que para você também. Olha só, no início dessa semana, você acompanhou comigo aqui no Brasil Gente o caso do pé de maconha gigante, vocês se lembram? Pois é, a polícia chegou em um bar e todo mundo estava carregado lá. Os clientes do bar tinham drogas, o dono do bar também tinha droga no bolso e no terreno ao lado havia um pé de maconha gigante, vocês se lembram disso? Agora, nessa madrugada, a polícia voltou ao famoso bar do pé de maconha, voltou lá. Agora, vamos ver o que aconteceu comigo? Põe na tela. 4 dias após a apreensão do pé de maconha gigante, os militares voltaram ao mesmo local. E lá, no bar, encontraram dessa vez essa pistola calibre 380, uma vasta munição, e um rapaz de 19 anos foi preso, suspeito de ser o proprietário dessa arma. O Cabo Bento está à frente dessa ocorrência, operação que foi realizada pelos militares do Tático Móvel do 40º Batalhão da Polícia Militar aqui em Ribeirão das Neves. O Cabo, para surpresa, no mesmo local do pé de maconha, agora uma arma de fogo. Foi no mesmo local, lá funciona um bar, e onde, segundo denúncias, está tendo um intenso comércio de drogas lá e vários indivíduos armados naquele assentamento ali. Agora, em conversa com esse suspeito, Cabo, o que ele pôde relatar para a Polícia Militar no primeiro momento? Segundo ele está sendo ameaçado. Um primo dele foi morto aí há alguns dias atrás e ele está em guerra com o pessoal do bairro lá. Agora, Cabo, a Polícia Militar esteve mais uma vez no bar, onde há 4 dias foi feita a apreensão daquele pé de maconha, e lá nas proximidades as pessoas falam alguma coisa sobre esse intenso movimento do tráfico de drogas ali? Eles falam porque ali o local é invadido, então tem gente de todos os lugares, todo tipo de indivíduo, e segundo o pessoal dali, está sim ocorrendo um tráfico naquele local. Mas, meus amigos, vamos fazer o seguinte, vamos relembrar mais sobre essa história do pé de maconha gigante, porque agora apareceu lá no tal bar um suposto vigia. Olha bem o que eu vou te contar. Denúncias enviadas à polícia dão informação que o bar é ponto de venda de drogas. Põe na tela. O suspeito preso tem 19 anos. Com ele, os policiais localizaram um celular e uma pistola calibre 380 carregada. O rapaz nega que seria o dono da arma, mas disse que já teria outras passagens pela polícia, inclusive pelo mesmo artigo, porte ilegal de arma de fogo. Minha arma não era minha não, O que aconteceu que você foi preso? Tava lá no barzinho. Tava fazendo o que no bar lá? Tava tomando cerveja. Aí a polícia chegou, como é que foi que aconteceu lá a abordagem? Os homens chegou e achou a arma lá, ué.
Agora, mas você veio preso à toa? Não, à toa não. Mas o que aconteceu então? A arma é sua? Não, a arma não é minha não. Já foi preso alguma vez? Já, Foi preso no quê? no porte e outras passagens. E agora, mais uma vez, no porte. Sim, senhor. Na semana passada, no mesmo bar onde Vinícius foi preso, os militares encontraram um pé de maconha gigante. A planta tinha mais de 1,20 m de altura. Na ocorrência, foram presos um senhor que estava vendendo cocaína e o proprietário do local, suspeito de ser o dono do pé de maconha. Ih, meu irmão, sujou, meu irmão. Campearam o vizinho aí. O que houve, vizinho? O que houve? Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal. De repente brotou um tremendo matagal. Meu vizinho jogou. Essa maconha, esse pé de maconha então não é seu não? Não é meu não, você foi achado. Pode perguntar a eles lá, isso é mentira mesmo, encontrado no vizinho do lado. Porque tá bem crescidinho, né? É, nós já até brigamos, meu vizinho, por causa desse pé aí já, mas não é meu não. Ele só respondia não sei. O que o senhor pensa a respeito disso aí, dessa cocaína que foi localizada? Para mim nada. Para mim, o que eles fizer vai ser de bom tamanho. Porque eu nunca, eles podem fazer exame, podem fazer o que quiser, que para mim não dá nada não. Porque o cheiro era bom e ali sempre estraga uma garrafa. Esse bar que você estava é o bar onde o pé de maconha gigante foi localizado? Não sei não. Você não estava lá fazendo segurança do local, não? Não, senhor. E o pé de maconha é de quem? O pé de maconha não é meu não, é do meu vizinho lá, ué. Já mandei eles lá, vai lá. É do vizinho. É, ué. Não precisa me bater que eu dou de bandeja tudo pro senhor. Às vezes eu fico aqui tentando entender o que é que acontece, mas quando você ouve o depoimento de cada um deles, você percebe tranquilamente que eles deram sob pro azar. Tem vigia sim, ele está armado sim, a droga está plantada ali, todo mundo fica tirando onda enquanto a polícia não chega. Mas engraçado, como é que o poder que a polícia militar tem, minha gente, de trazer amnésia para todo mundo que é preso, né? Ninguém sabe quem foi, de quem que é a arma, ela apareceu ali, eles já dizem assim, acharam aí, né? Agora, o ponto positivo disso, me fala meu querido Josué, é que a Polícia Militar de Minas Gerais, a Força de Segurança de Minas Gerais, não esquece. Sabia que lá era um lugar, é um ponto importante utilizado pelos traficantes para venda de droga. Então a polícia já sabe que fica de olho lá, o observatório já fica montadinho para cima deles. Agora, detalhe, é a primeira vez? Não. Eu tenho passagem e outras, por porte e outras passagens. Gente, é a história se repetindo. Se nós não tivermos imediatamente uma discussão muito séria sobre isso aí, e sabe por que eu estou falando isso para vocês, meus amigos? Eu vou explicar para você que está em casa. Quem é pego com uma quantidade de droga que pode ser entendida como para consumo próprio, essa pessoa recebe só um conselho do juiz. É o que diz a nova lei. Então, pasme você que está em casa. O que diz a nova lei é exatamente isso. O juiz fala, eu vou abrir aspas aqui para poder falar a palavra técnica, mas eu explico depois. Ele faz uma admoestação verbal. Ele dá um conselho pro cara. É isso que tem sido feito e tem tirado o sono dos juízes, viu? Porque eles não conseguem punir como deveriam e como eles queriam punir, já que eles têm a convicção, têm o conhecimento de que quem trabalha com isso aí, se não está dopado, está fazendo movimento. E se está fazendo movimento, tem que responder por tráfico. A lei e a pena não é levinha, não. Mas vamos voltar a falar de Itabirito, minha gente. Ontem você acompanhou comigo toda a reportagem aqui do Brasil Gente Minas, da TV Bandeirantes, da Band News FM, enfim. O jornal Band Minas trouxe todas as informações para você. Hoje, e eu levantei algumas posições aqui ontem, a tragédia de Itabirito. 2 pessoas morreram e também já foram identificadas. Elas tiveram os corpos resgatados no rompimento da barragem da mineradora Herculano. Uma terceira vítima, minha gente, infelizmente, já é dada como morta, não teria como ser diferente. Mas as buscas pelo corpo ainda prosseguem. Pouco mais de 24 horas depois do acidente, começam a aparecer informações sobre possíveis o quê? Me fala o que daí de casa? Estou careca de saber as possíveis irregularidades nessa empresa. Põe na tela. As buscas foram retomadas no início da manhã. Um helicóptero do Corpo de Bombeiros sobrevoou várias vezes o local do acidente. Familiares de Adilson Aparecido Batista, de 43 anos, foram chamados para acompanhar a procura. A irmã do operador de retroescavadeira estava bastante emocionada. Todo mundo à procura dele.
Mas já falaram que vai procurar ele igual agulha no palheiro lá, mas vai achar, em nome de Jesus. Junto com ela estavam o filho dele, de 23 anos, e um primo. Vamos entrar lá dentro agora pra gente fazer um acompanhamento lá? Tá liberada a entrada de vocês? Só, só nós. Só para acompanhar mesmo, tá? O sindicato, que representa a categoria, também esteve no local pela manhã. Segundo o Sebastião, os funcionários nunca haviam relatado problemas com a empresa. Não tinha nenhuma denúncia no sindicato de qualquer condição inadequada para eles aqui. Inclusive, essa empresa é de relação com os trabalhadores, relação familiar. Apesar disso, este ano a mineradora já foi autuada 2 vezes pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Só no mês de junho, 28 infrações foram observadas. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o acidente. A delegada responsável pelo caso deve ouvir nos próximos dias familiares das vítimas, funcionários e responsáveis pela empresa. Técnicos do Departamento Nacional de Produção Mineral estiveram ontem no local do acidente e, em função disso, a equipe técnica interditou a mineradora por tempo indeterminado. Segundo o coordenador do Núcleo de Emergências Ambientais, é preciso no mínimo 10 dias para avaliar todos os danos. Nós vamos avaliar tudo o que aconteceu, por que aconteceu, né? E tomar as medidas cabíveis para que não volte a acontecer. Nós precisamos de um tempo para a gente fazer uma avaliação para ver o que vai acontecer. Inicialmente 10 dias, pode ser prorrogado. No momento do acidente, os operários faziam uma intervenção na barragem com rejeitos de mineração quando ela se rompeu. 6 pessoas e 5 veículos foram arrastados pela água e lama e ficaram soterrados. O local é muito instável, o acesso ao local é muito difícil, tendo em vista que é a fluidez do solo muito grande. Então, o acesso, exatamente, tem a condição da possível ruptura. Então, é um trabalho muito complexo, muito difícil de ser realizado em função da amplitude do evento e da dificuldade. 2 funcionários receberam atendimento no local. Um foi encaminhado para o hospital e já recebeu alta. 2 pessoas morreram. O corpo do topógrafo Reinaldo da Costa Melo, de 67 anos, foi enterrado em Belo Horizonte. Já do motorista Cristiano Fernandes da Silva, de 32 anos, foi levado para a cidade de Belo Vale, na região central do estado. O coordenador de Meio Ambiente do Ministério Público Estadual abriu uma apuração paralela da Polícia Civil e prometeu uma investigação rigorosa. Nós estamos aqui com a nossa equipe técnica exatamente para apurar a responsabilidade, e o que a gente garante é que o Ministério Público vai ser muito rigoroso nessa apuração para dar à sociedade a resposta que ela merece. Vamos fazer o seguinte, então, vamos direto aonde a notícia está, ao vivo, direto do local do acidente em Itabirito. Eu chamo o repórter Augusto Medeiros. Boa tarde, Augusto. Atualiza para nossas informações. Boa tarde, Stanley. Boa tarde a todos os amigos que acompanham neste momento o Brasil Urgente Minas. Nós falamos ao vivo aqui da mineradora Herculano em Itabirito, onde continuam as buscas pelo corpo do operador de retroescavadeira, Adilson Aparecido Batista, de 44 anos. Os bombeiros estão, desde ontem, na tentativa de localizar o corpo desse trabalhador e até agora nada. Já são quase 24 horas de busca, Stanley. E o seguinte, eu conversei agora há pouco com o major Wallace Tandim, que trabalha nas buscas pelo corpo do operador de retroescavadeira, e ele me disse que tudo está sendo feito. Usaram cães farejadores, usaram também um drone para mapear o terreno, e agora à tarde eles estão utilizando um aparelho chamado GPR. Trabalham no sistema de sondas. Assim, eles esperam localizar o corpo desse trabalhador que está debaixo dos resíduos aqui que saíram, né, junto com o desabamento da barragem aqui da mineradora Herculano. A movimentação é muito grande de órgãos ambientais, é um entra e sai de funcionários da FIAM, também de representantes do Comitê do Rio das Velhas, da bacia do Rio das Velhas, porque existe a preocupação de contaminação de rios aqui na região. O rio Itabirito, nós temos a informação que já foi atingido com os resíduos da barragem que se rompeu ontem pela manhã aqui na região de Itabirito. Stanley. Bem, muito obrigado, Augusto. Direção, a qualquer momento, por gentileza, me interrompam a qualquer informação mais moderna que o Augusto tiver lá, porque ele está
Minha gente, ele está agora no local do acidente, atualizando você aqui na tela da Band, no Brasil Urgente Minas. Mas eu quero comentar um pouquinho o que aconteceu, alguns pontos. E aí, diretor, o senhor pode ficar à vontade também para poder me cortar e mostrar a fala do que eu vou apontar para o senhor a partir de agora e para quem está em casa. Primeira parte. Ontem eu dizia que nenhuma empresa recebe um alvará de funcionamento sendo inidônea. Hoje, essa empresa é idônea, ninguém está dizendo o contrário até então, mas está nos ombros dela a vida de 2 pessoas e um terceiro que ainda não foi encontrado, tá certo? Então, essa empresa tem um histórico, foi dito pela Kiwane, de 28 intervenções, 28 ilegalidades. Pode sim ser que uma delas, minha gente, pode ser que uma delas tenha sido a fragilidade que prejudicou e que provocou isso aí. Agora, o que me chama a atenção, e me chama muito a atenção, é que o Ministério Público entra na discussão, e entra na discussão o seguinte: nós vamos apurar paralelamente. Por quê? Porque o Ministério Público do Meio Ambiente de Minas Gerais é duro de roer. Pense num pessoal, doutor Alceu passou por lá, doutor Lucas Badini passou por lá, e é gente que vai no fundo da questão. Agora, ontem eu dizia, e hoje ele volta a informar, não, a empresa é quase familiar. Pois é, meu companheiro, desculpa, mas eu acho que o senhor devia começar a esperar o laudo, que segundo informações, vende, na verdade, tá aí. O senhor não precisa brigar comigo não precisa achar ruim comigo não. Eu estou aqui, o papel que eu estou aqui é de prestar informação. Agora, o papel do senhor era de investigar as pessoas que pagam todo mês a contribuição para o seu sindicato. Para o sindicato que o senhor preside, né? Então, olha, sem nenhum tipo de ressentimento, faça a sua parte que eu faço a minha. Agora, o técnico do IBAMA aí que falou, mais ou menos uns 10 dias. Minerada, meus amigos, me ajudem aqui, me refresquem a memória. Quantos dias fazem, e eu não vou responder, quero que vocês que estão em casa pensem comigo, quantos dias fazem que nós estamos às voltas... O Milton Franco, não é isso? Coordenador do Núcleo de Emergências Ambientais do IBAMA. Senhor Nilton, 10 dias para uma área devastada como essa, o Corpo de Bombeiros, viu, diretor, fala assim, uma área instável, uma área de difícil acesso e uma área em que os bombeiros, acostumados a trabalhar com tragédia, estavam lá suando para conversar com a gente. Agora, 10 dias, né? Pode ser prorrogado? Pode. Aí nós estamos afirmando assim, pode não, vai. Porque ontem nós dávamos conta de que seriam 2 dias mais ou menos para achar o corpo. Ninguém falou nada, já está usando até sonda. Agora, deixa eu falar com você que está em casa. Eu quero fazer só um paralelo aqui. Quantos dias tem que nós estamos esperando o laudo do viaduto que caiu aqui na porta da nossa casa? Aqui, no asfalto, perto de hospitais, perto de tudo. Né? O laudo saiu 2 meses depois, o inquérito ainda não está concluído, não chegou na mão do juiz e vai dizer para mim que vai concluir as causas desse dano aí em 10 dias? Desculpa, o senhor não vai também não. Não vai, e eu não estou sendo antipático não, eu estou sendo constatado. Agora, o senhor quer um conselho? O senhor quer um conselho? Eu vou dar, o senhor não pediu não, mas eu vou dar. Presta em mim aqui, diretor, é em mim, para falar bonitinho. Vai correr atrás desse corpo aí que está desaparecido. Tem uma família chorando por ele. Tem uma família querendo enterrar ele, mas querendo enterrar com dignidade. Nós temos aqui várias manifestações. Eu não tenho absolutamente nada contra Herculano, contra quem quer que seja. Eu só quero dizer o seguinte, hoje o senhor tem que responder pela morte, a princípio, de 3 pessoas. E é essa empresa que o senhor, presidente do sindicato, disse que estava tudo bem. Vamos para cá. Os ônibus do transporte público, né, têm estado no alvo de reclamações. E, infelizmente, meu amigo, de acidentes também. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Quem já sofre com a deficiência na estrutura do transporte público há muito tempo, sabe quem são? Sabe quem são? Os cadeirantes, é isso mesmo. São elevadores que não funcionam. Falta de técnica mesmo, e de técnica para operar o equipamento. Não tem. Né? Entre outros problemas que causam, minha gente, transtorno e até, sabe o quê? Constrangimento para quem precisa desse sistema. Acompanha comigo, põe na tela.
A dificuldade de Silas já começa no deslocamento até o ponto de ônibus. Sem acompanhante, ele precisou de ajuda. O coletivo se aproxima. Silas dá o sinal e se depara com mais um transtorno. Quer elevador? Com as mãos, o motorista responde que não. Sem o equipamento, o cadeirante é obrigado a esperar por outro ônibus. E se tiver compromisso com hora marcada... Aí atrasa. Atrasa tudo. 20 minutos depois, um ônibus com elevador aparece. A motorista se esforça para encostar o veículo próximo ao meio-fio. A trocadora aciona o sistema de acessibilidade. Mais uma vez, Silas precisa de ajuda, agora para embarcar. Com o movimento do ônibus, é preciso tentar se equilibrar. O uso do cinto de segurança torna-se indispensável. Hora de descer, dessa vez sem ajuda. Nem sempre o motorista que está atrás do ônibus tem paciência. Silas ficou paraplégico aos 20 anos de idade após ser atropelado na Avenida Antônio Carlos. Desde então, convive com os percalços e constrangimentos. Hoje nenhum para cadeirante, nem para idoso. Aí você tem que ficar esperando, ou então pedir uma pessoa para dar sinal para você, para depois você conseguir pegar o ônibus. Segundo a BH Trans, a frota de ônibus em Belo Horizonte é de pouco mais de 3.200 veículos. Desses, 86% contam com o elevador. O restante, ou seja, 14% dos ônibus, ainda não tem o sistema de acessibilidade. Joaquim, que também perdeu o movimento das pernas aos 23 anos, após cair de uma estrutura metálica durante o trabalho, sabe bem das dificuldades enfrentadas no dia a dia. Às vezes os motoristas não encostam o ônibus bem rente ao meio-fio, aí se torna até complicado ele poder entrar no ônibus, né? No início da semana, uma criança de 6 anos que é deficiente física e a mãe dela ficaram feridas após caírem de um elevador para cadeirantes em um ônibus. A empresa responsável pelo ônibus fez uma inspeção no elevador que funcionou normalmente. O medo e a insegurança de andar de ônibus desta estudante de design gráfico, que já nasceu sem movimento nas pernas, a levaram a investir em uma autoescola. Eu não consigo pegar um ônibus sozinho, porque tem um elevador, eles não têm os níveis certos com o elevador. A pessoa do trocador, ele não sabe manusear ele, entendeu? Então, não só o elevador, mas como o próprio cadeirante, ele não tem um domínio da situação. Então é muito perigoso, uma pessoa pode cair, acontecer uma série de coisas mais graves. Eu tenho dito sempre aqui, contra os fatos, as fotos e as imagens, os depoimentos, não existem argumentos. A primeira que eu chamo a atenção de você que está em casa é o seguinte: motorista tem elevador? Não, não tem não. Tá aí, ó. E vou ser sincero para vocês, parabéns ao Rogerinho, esse está empurrando, é nossa gente, para poder levar para você a informação em tempo real. Tá certo? Minha gente, se não tem, imagine que esse senhor aí precisava ou precisaria de chegar num tempo, o ônibus que vem não tem. Aí você fala assim, mas poxa, Stanley, não é para ter todos mesmo. Mas peraí, o cara vai ter que esperar agora, é a própria sorte? Se o segundo que vier tiver estragado, como me dizia o parente aqui, se estragar durante uma movimentação como essa aí, minha gente, se estragar, tem que fazer uma ocorrência policial do dano no ônibus. Né? É uma questão que você que está em casa está assistindo, está vendo, você fica indignado, mas nós ficamos revoltados, né? Porque o cara tem uma consulta médica marcada e ele no ônibus que vem não é o ônibus dele, não tem elevador, sabe o que acontece? Ele perde a consulta. Exatamente. O que acontece é isso que eu estou afirmando para você, né? E olha só, eu quero fazer esse desafio. Você que tem um parente, conhece alguém ou é cadeirante de uma cadeira motorizada, grava pra mim o movimento seu de subida no ônibus desse, tá certo? Não vai subir. Agora, sinceramente, é difícil pra gente falar aqui, porque o que eu chamo a atenção mais uma vez é o seguinte: nós estamos às vésperas de uma eleição onde todo mundo está dizendo que é super-homem, que vai fazer tudo, né? Que vai conseguir tudo, tem acessibilidade. Então você que está em casa, veja essas imagens, acompanhe comigo essas imagens, para você poder perceber que há pouco tempo atrás alguém disse que ia resolver.
e a solução é essa aí. Agora, em relação ao acidente envolvendo a cadeirante, a BH Trans informou que, no exercício do seu papel de empresa fiscalizadora do sistema, fará a apuração do ocorrido, estando o consórcio operador sujeito às penalidades previstas no regulamento do serviço de transporte coletivo, que, minha gente, podem ser de ordem pecuniária, ou seja, eles podem ser multados em dinheiro, a pagar uma multa em dinheiro, mas também pode ser a retenção do veículo, dentre outras penalidades. Então, a BH Trans vem falar com a gente o seguinte: eu vou encontrar quem é o responsável, né, ou aonde está a responsabilidade, e vou puni-la. O que eu fico perguntando é o seguinte: quem contratou o responsável, BH Trans? Quem é que fez o contrato? Ou melhor, vou te fazer uma outra pergunta, BH Trans. Quem é que te deu o poder de investigar esse cara aí? Essa empresa aí? Porque se você disser que o poder é seu, a responsabilidade também é sua. E quem diz isso não é o doutor antipático aqui não, quem diz é a lei. Eu estou dizendo o seguinte: BH Trans, o primeiro responsável por esse acidente é você, tá certo? Vamos falar de coisa boa, diretor? Não vamos falar de coisa muito boa. Ô Jimmy, não tem coisa melhor na vida do que ser recebido com aquele sorriso largo, aquele belo sorriso, tá certo? Olha, não existe nada mais do que isso. Então, por isso, eu quero dizer para você o seguinte: você precisa conhecer, minha gente, a rede de clínicas da Você Implantes. É isso mesmo. Nós contamos com profissionais qualificados e material de alta qualidade para diminuir o tempo do seu tratamento e garantir a você sorriso e mastigação perfeitos. Então, faz o seguinte, anota aí, 3003-2216. É só ligar. Agora, a Você Implantes ainda tem um detalhe, tem uma outra novidade para você. E exatamente essa novidade é o seguinte: você precisa sorrir muito em 2014, mas está com pouco dinheiro. Está com pouco dinheiro, então o que ela fez? Ela lançou o plano odontológico, que é exclusivo, minha gente, para a rede de clínicas da Você Implantes. É isso mesmo. O que você faz? Um pouquinho por mês de dinheiro, você pode adquirir esse serviço. E aí o que você vai fazer agora? Vá até uma de nossas unidades para obter maiores informações. Aproveite e conheça também o Carga Imediata, que é uma técnica de reabilitação que garante um belo sorriso para você em no máximo 7 dias. Na Você Implantes você reconquista sua autoestima e o principal de tudo, minerada, você reconquista sua qualidade de vida. Então vamos fazer o seguinte: liga agora, 3003-2216. Agora só depende de você. Então corre para o telefone e conheça o que é preciso para ter um sorriso perfeito. Você Implantes, você já sabe, aqui você pode sorrir. Minha gente, deixa eu